O que Deus tem para falar conosco hoje é muito forte. Não perde, não. Deus quer trabalhar hoje um filho de Jacó, José. Sim, meu filho, minha filha, pega a tua Bíblia, porque a história de José começa em Gênesis capítulo 37. E é um livro, por isso eu chamo de livro, porque a história de José, ela vai sendo contada no capítulo 37, no capítulo 38, 39, 40, 41, 42. Tudo isso vai contar ainda 43, 44, 45. Tudo isso ainda vai estar falando. Como eu não vou poder ler para você desde o capítulo 37 até o 45, eu vou resumir. Então, para que você anote aí, que tudo começa no capítulo 35. José tinha apenas 17 anos, diz o capítulo 37, versículo 2. José tinha 17 anos de idade. E José era este filho preferido de Jacó. Lembra, família? Jacó casou-se com Lia. Só que o que ele queria era casar com a Raquel. Ele se apaixonou pela Raquel, mas Labão enganou Jacó. Então acaba que Jacó vai ser enganado e na noite de núpcias ele descobre que não casou com a Raquel, que casou com a Lia. Você imagina essa situação? Mas Labão diz, olha, não tem problema não. Você trabalha para mim mais 7 anos e aí eu te dou também Raquel. Naquela época podia-se ter mais de uma esposa. Então Jacó faz isso. Jacó trabalha mais 7 anos para ter Raquel. Pensa, ele já trabalhou 7, que era para ter a Raquel que não teve, foi a Lia. E depois, mais 7. Então foram 14 anos para ele conseguir a mulher que ele amava. Só que nessa, Lia já tinha dado filhos para ele e Raquel não. Jacó já tinha 10 filhos e nenhum deles era do grande amor da vida dele. Então, Raquel e Jacó vão ter filhos já na velhice. E quem vai ser? O José. O José vai ser o primeiro filho de Raquel. Então, diz a palavra que Jacó amava mais a José do que a todos os outros. Isso era uma verdade. Por quê? Porque Jacó era filho da esposa que ele escolheu. Então, José era o filho mais amado de todos os outros, está escrito aí, porque era filho da sua velhice. E aqui, ele mandou então preparar uma túnica vistosa para José. Os irmãos, vendo que o pai amava ele mais do que todos os outros, odiavam ele. Então, você imagina, José vai ser odiado pelos irmãos. Os irmãos vão tramar a morte de José. Tamanha inveja, o sofrimento de comparação. Sofreram muito. O que acontece aqui? Jacó manda José ir ao encontro dos irmãos que estavam pastando, que estavam no rebanho. Quando José, o pobrezinho, imagina o menininho tá chegando lá, inocente. Quando os irmãos veem, os irmãos então dizem, vamos matá-lo, é agora. Só que um diz, não, é melhor não matar ele não. Vamos jogar ele numa cisterna e a gente deixa ele ali. Na cabeça do primogênito, que era Rúben, depois ele ia lá e ia tirar José da cisterna e ia devolver para o pai. Só que o que aconteceu no meio desse caminho? Eles jogam José na cisterna e de repente passa
um povo indo para o Egito. E eles vendem José para esse povo, para os ismaelitas, como escravo. José vai ser vendido como escravo. Aqui eu quero que você preste bastante atenção. José vai ser odiado pelos próprios irmãos, jogado na cisterna pelos próprios irmãos. José vai ser levado para o Egito como escravo. Vai chegar no Egito, vai ser comprado por Potifar. Potifar vai gostar muito de José porque ele era encantador. A Bíblia diz que Deus estava com ele. Quando a vida de José começa a ficar boa, José faz tudo bonitinho, Potifar ama ele, Potifar dá todas as regalias na casa para ele. Já não era um escravo qualquer, um escravo, mas tinha regalias ali. A vida de José começou a ficar boa. A esposa de Potifar começa a dar em cima de José. Só que José era um homem fiel. E ele diz, não, eu não vou ficar com você. Eu não vou me deitar com você, porque o seu marido confia em mim. E ele vai ser fiel a Deus. Só que a esposa de Potifar vai tramar contra ele. Quando Potifar chega, a esposa diz, José tentou abusar de mim. Só que era tudo mentira. Ela armou tudo, ela agarrou José, ela tentou, José fugiu. Mas só que ela contou para o marido a versão dela. José era um escravo. Potifar fica cheio de raiva e diz, eu te dei tudo. E você ainda faz isso comigo? Vou te colocar na prisão. José, inocente mais uma vez, vai para a prisão. Meu filho, minha filha, eu quero que você comece a pensar nos momentos mais difíceis da sua vida. Aqueles momentos onde você foi traído, vai pensando. Aqueles momentos onde você foi enganado. Aqueles momentos onde você foi comparado, foi odiado. Aqueles momentos que você foi julgado injustamente. Vai pensando assim, aqueles momentos são difíceis da nossa vida que a gente para e olha e diz, nossa, por que eu precisei passar por isso? Não tem esse dia? Ixi, eu tenho alguns. Eu poderia olhar e dizer assim, mas precisava Deus passar por isso? Tinha mesmo que passar por isso? Presta bastante atenção. José, na cadeia, preso, José se comporta como um homem cheio de Deus. E aqui vai o primeiro ensinamento que você precisa aprender, meu filho. Tudo que acontece na tua vida tem propósito. Repete. Tudo que acontece na minha vida tem propósito. Deus está comigo em todo tempo. Deus está comigo em todo tempo. Um homem e uma mulher, quando entendem isso, começam a mudar o seu futuro. Você entrou nessa live hoje, Luziene. Você entrou nessa live hoje, meu filho, minha filha. Você pode ter entrado humilhado, você pode ter entrado chateado, você pode ter entrado com um futuro de um jeito, mas eu vou te dizer uma coisa. Se você entender isso hoje, você está mudando seu futuro a partir de agora. Comece a entender uma coisa. José, ele não veio no caminho blasfemando, tramando contra os irmãos. José não foi para a cadeia falando mal da esposa de Potifar. José, ele não blasfemou. José, ele não guardou mágoa. Começa a aprender uma coisa, minha filha. Até o que te fizeram, quando é colocado na mão de Deus, vira propósito, vira bênção. Toma posse dessa verdade. A grande virada da tua vida é quando você entende que o que te fizeram não define o que você vai sentir. O que te fizeram não define os teus sentimentos. Quem guarda mágoa só prejudica a si mesmo. José,
Ele não guardou mágoa, não. José, ele sabia que ele era cheio de Deus. Deus estava comigo. José sabia que ele era cheio de Deus desde o dia do nascimento dele. José sabia que ele era abençoado desde o dia do nascimento dele. Diga agora comigo, eu sou abençoada. Eu sou abençoada. Mas diga isso muito forte agora, o inferno tem que estremecer e tem que bater em retirada da tua vida. Diga forte, eu sou abençoada. Eu sou abençoada. Deus me deu vida. Deus me deu vida. Porque Ele quis. Porque Ele quis. Você não nasceu porque ninguém quis, não. Você nasceu porque Deus te quis. E a tua vida tem propósito. Ai, Raquel, mas olha o que aconteceu comigo. Olha o que aconteceu com José. José foi odiado pelos irmãos. José foi odiado por todos os 10 irmãos. Tramaram a morte. Venderam ele como escravo. Ele foi para o Egito como escravo, um menino que tinha um futuro promissor, uma família que tinha muitas posses. Mas aquilo ali mudou a rota da vida de José. José foi para a cadeia e ali ele não falou mal daquela esposa de Potifar, ele não falou mal de Potifar. Ele se posicionou como homem de Deus. E a palavra vai dizer que o chefe da cadeia, viu que Deus estava com José e começou a demonstrar favores a José. Capítulo 39, versículo 21. O carcereiro-chefe, encontrou graças na vida de José e começou a confiar o cárcere nas mãos de José. Minha gente, José chegou e já começou a coordenar até o cárcere. Entenda uma coisa, quando você é abençoado, podem tentar destruir tudo em você. Você recupera tudo e muito mais. Quando você é um homem abençoado, quando você entende que você precisa devolver bênção na sua vida. Te fizeram mal, devolva a bênção. Devolva a bênção. Porque um homem e uma mulher abençoada, aonde chega, conquista a bênção. Você quer conquistar a bênção? Então para de reclamar do que te aconteceu. Para de viver com uma pessoa que não foi amada. Você precisa mudar o discurso. Você está sofrendo com aquilo que te fizeram. Você está preso no mal que te fizeram. Você está preso no mal que lançaram. Você está preso no ódio que lançaram contra você. Mas essa é uma escolha só sua. Hoje você pode escolher soltar o mal que te fizeram. E entender como José. O mal que me fizeram está no coração de quem fez. Mas eu sou uma mulher abençoada. E aonde eu estiver, eu vou prosperar. Aonde eu estiver, eu vou ser abundante. Agora, você imagina se José tivesse cheio de mágoa no coração. Vocês acham que esse carcereiro-chefe ia ver coisas boas nele? A mágoa dá para ver no seu olho. Dá para ver a amargura no seu rosto. Dá para ver uma pessoa mal amada no rosto. Vai, coragem, meu filho, minha filha, porque a transformação está acontecendo agora. Diga mais uma vez, eu sou abençoada. Eu sou abençoada. Você vai largar essa amargura hoje em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga, eu vou largar o que me faz mal hoje. Entenda que cada um dá o que tem. Os irmãos de José deram o que tinham. E não adianta você justificar que você dá irritação para o outro porque o outro te irritou. Não, cada um dá o que tem. Se você está dando irritação é porque é o que você tem para dar. Se você está dando patada nas pessoas é porque é o que você tem para dar. Ah, não, Raquel, é porque eu sofri muito na minha vida. Não, meu filho, minha filha, nós vamos dar a grande virada hoje. José, vem comigo, coragem.
José, você que está chegando pela primeira vez, nós estamos no livro de Gênesis, capítulo 39. Seja bem-vindo nessa família que te ama e que já te acolhe. José, ele vai começar a coordenar o cárcere. Versículo 23 diz, o carcereiro não se preocupava com coisa alguma, porque o Senhor estava com José e fazia prosperar tudo o que ele empreendia. José era um homem abençoado até na cadeia. Um homem abençoado, uma mulher abençoada. Meu filho, minha filha, entenda, você vai incomodar qualquer pessoa. José incomodou os irmãos, José incomodou a mulher de Potifar, José incomodou provavelmente alguns do cárcere aqui. Esse cara já chegou, já está coordenando. Entenda, um homem e uma mulher abençoado sempre vai incomodar. Diga comigo, glória a Deus! Glória a Deus! Raquel Carpenter sempre vai incomodar. Glória a Deus! Glória a Deus! Porque um homem e uma mulher abençoada sempre incomoda. Agora, presta atenção onde que está o foco do teu olhar. Você está focando no que estão te fazendo ou você está focando na bênção que está sobre você? José tinha foco. O que aconteceu? Capítulo 40. Vai chegar nessa mesma cadeia, vai chegar o padeiro e o copeiro. O padeiro e o copeiro aprontaram com o rei e vão ser mandados para a cadeia. Só que vai ser nesse momento que os dois vão ter um sonho. E José se aproxima deles e diz, eu posso interpretar esse sonho. E José interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. E ele diz, revelando o sonho, ele diz para o copeiro, daqui a 3 dias você vai ser elevado, você vai voltar a servir o rei. E para o padeiro, ele diz, você também, o seu sonho também está dizendo que você, em 3 dias, você vai ser elevado, sua cabeça vai ser levantada, mas você vai ser enforcado. José, ele profetiza, ele revela o sonho dos dois e diz, olha, quando você estiver lá em cima, falou para o copeiro, quando você estiver lá em cima, lembra de mim, fala que eu estou aqui injustamente. Amados, passaram mais de 2 anos, José continuou ali na cadeia. Presta atenção numa coisa, não importa o tempo que dure, um homem e uma mulher de bênção conquistam a bênção. Eu não sei se você está dizendo isso, Raquel, sou eu estou já nessa cadeia há 2 anos. Sou eu, Raquel, que estou vivendo assim. Parece que a minha vida está um cárcere. Raquel, parece que é comigo que você está falando. Meu filho, minha filha, aguenta firme porque a bênção está chegando. Foca teu olhar na bênção. Foca teu olhar na bênção. O padeiro e o copeiro foram levados. 3 dias se passaram. De verdade, o copeiro foi restituído e o padeiro foi enforcado. Passados esses 2 anos, o copeiro não lembrou do José, o José continuou lá. Porque tudo tem um tempo, lembra? Tudo tem um tempo. Às vezes, o teu tempo não é o tempo certo. Aquele não era o tempo do José subir. Deus estava preparando. Deus estava preparando. Deus tarda, mas não falha, minha filha. Deus está preparando uma obra para você. Se você sente que é com você, já vai dizendo, Raquel, isso é para mim. Deus está falando. Olha lá, vou focar na bênção. Oh, glória. É isso, vai escrevendo, eu sou uma mulher abençoada. É mesmo, é comigo, Raquel. Eu estou focada na bênção. Glória a Deus, minha filha, você vai dar um testemunho muito forte hoje. A Raquel, tudo é para mim. Mas eu estou sendo mais para ser enforcada. Filha, então você vai mudar esse diagnóstico agora. Você vai mudar o diagnóstico agora. Sabe por que a gente às vezes vai para a forca? Porque a gente está olhando para o lado errado. Provavelmente você está reclamando das coisas que te acontecem. Provavelmente você está se achando abandonada ou que Deus não está te vendo. Quem pensa assim, quem fala assim, atrai maldição.
Diga mais uma vez, eu sou abençoada. Eu sou abençoada. Eu sou abençoada. Eu sou abençoada. José tinha clareza disso. Passado um tempo, o próprio rei teve um sonho. E quando o rei tem um sonho, meu filho, minha filha, o que acontece? Eles se lembram do José lá na cadeia. Ó, tem um homem lá na cadeia que revela sonhos. Trazem José. E José vai então revelar para o próprio rei. E essa é uma passagem muito bonita. No capítulo 41, no versículo 38, depois que José revela para o faraó, olha, virão 7 dias de bênção, 7 anos de fartura, e você precisa preparar, precisa encher os celeiros, precisa fazer recolhimento, precisa colocar uma pessoa boa na frente, porque depois virão 7 anos de miséria, de fome. José revelou tudo. O faraó olha e diz, será que se encontra outro homem como esse, dotado do Espírito de Deus? Disse para José, visto que Deus te revelou tudo isso, não há pessoa tão inteligente e tão sábia como tu. Tu estarás à frente da minha casa. Eita glória! José saiu de escravo para governador do Egito. Entenda uma coisa, meu filho, minha filha. Presta atenção, olha aqui, já tem muita gente dizendo, Deus está falando comigo. Muitos estão aqui entendendo. Raquel, eu estou aqui rezando deitada. Sim, minha filha. Porque às vezes é no meio da enfermidade. Eu também estou aqui pregando tontinha, ainda na labirintite, mas nós estamos juntos. Presta atenção numa coisa. Quando José se apresentou diante do faraó, o que o faraó viu? Ele viu um homem dotado do Espírito de Deus. Você só será um homem e uma mulher abençoada se você estiver cheio de Deus. Se houver mágoa, amargura, inseguranças, inferioridades, se você não entender que Deus está contigo, que Deus que te enche, que Deus que te abençoa, as pessoas vão olhar para você e vão ver exatamente isso. Vão ver uma mulher insegura, não amada, vão ver um homem onde tudo dá errado, porque é isso que você está falando, é isso que você está vendo. E agora presta bastante atenção no que eu vou te dizer, porque agora é a grande virada que mudou a minha vida. Essa é a grande virada, e se você quiser, você anota essa frase, porque eu anotei. Porque essa frase mudou a minha vida. Você precisa aprender a ler a sua história. Você precisa aprender a ler a sua vida. E você precisa saber que cada coisa que você passa te aproxima mais da sala do trono. Você precisa começar a aprender a ler a história da sua vida e ver que se isso não tivesse, por pior que seja, você precisa conseguir agora enxergar que aquilo que te aconteceu, por pior que seja, tem um propósito de te empurrar para um lugar mais perto do teu propósito. Entende comigo isso, meu filho? Você vai dizer, Raquel, não pode. Ah, meu filho, minha filha, eu posso olhar para mim e dizer, se eu não tivesse passado pelo lúpus, eu não estaria aqui. Se eu não tivesse perdido a minha mãe de forma repentina por causa de um erro médico, eu não teria tido a coragem de vir para a rede social. O meu primeiro vídeo na rede social foi em uma semana da morte da minha mãe. Foi porque eu pensei, quando eu busquei no celular alguma coisa, alguma palavra que me confortasse, porque a dor de perder alguém é uma dor insuportável e às vezes hoje você está nessa dor, filho. Eu procurei no desespero uma mensagem na internet que me consolasse e eu não achei.
E naquela hora Deus disse comigo, se você não achou é porque você tem que ir. Eu peguei esse celular sem nem saber como usava isso. E comecei a gravar vídeos falando sobre o que era o luto. Eu comecei a ser levantada como uma profeta e comecei a receber um monte de mensagens de pessoas querendo partilhar comigo e dizendo: Raquel, eu também sinto isso, eu também sinto isso, Raquel, Raquel. E fizemos um grupo de partilha. E eu comecei, eu que estava sofrida por uma morte, por uma perda, comecei a consolar e ser consolada. Ah, meu filho, minha filha, você poderia pensar, Raquel, mas você só está pregando, você só está evangelizando. Por que alguém gostaria? Porque alguém queria te envenenar. Meu filho, minha filha, a minha visão mudou. Quando eu comecei a entender que todo o mal que tentam fazer com alguém que é de Deus só nos empurra para mais perto de Deus. Só nos empurra para mais perto da sala do trono. A mulher que eu sou hoje é grata a tudo aquilo que eu passei. Só que tem muita gente que fica pior com as coisas que passou. Você pode olhar para você e dizer assim, nossa, eu fiquei muito pior. Se fosse você no lugar do José, será que o que você faria? Porque José, no final das contas, veio a grande fome. José, como grande governador do Egito, teve que se deparar com um grande momento da vida dele. José teve que se deparar com os próprios irmãos, porque os irmãos tiveram que vir ao Egito pedir comida. E quem liberava essa comida era José. Meu filho, minha filha, o mundo sempre vai dar voltas. E como é que você vai estar para o dia que aquele mal te encontrar? Como é que você vai estar para o dia que aquela pessoa que te feriu te encontrar? Você ainda vai estar com aquele ódio no coração, com aquela raiva, dizendo, eu não quero ver nem pintado? Ou você vai ser um homem, uma mulher cheio de Deus, entendendo que tudo aquilo que te acontece tem propósito, por mais dolorido que tenha sido. Não é simples o que eu estou dizendo, eu sei. Como é que você quer estar? Doente? Porque você guardou raivas? Como é que você quer estar? Continuando à mercê de migalhas? Porque, na verdade, você ainda está como vítima daquilo que te fizeram? Ou será que você quer estar prosperando como José? José teve que se deparar com os seus irmãos. E quando os irmãos de José chegaram, não o reconheceram. É claro, passaram-se muitos anos. Eles não reconheceram José. Mas José reconheceu cada um deles. E José fez uma pegadinha. Prendeu um deles e mandou eles voltarem e trazerem o irmão mais novo, porque José tinha um irmão, filho de Raquel, que era o Benjamim. Mas aí você imagina, você acha que os irmãos iam conseguir chegar lá e dizer para Jacó, deixa eu levar o mais novo. Jacó disse, de jeito nenhum, vocês vão levar o mais novo. Eu já perdi o José, eu ainda estou no luto do José, vocês vão querer me levar o meu outro filho de Raquel, o meu outro amado? Não, vocês não vão levar. E aí é o desespero, a gente tem que levar, porque se a gente não levar um, ficou lá preso. E como é que a gente vai fazer? E o Jacó não vai levar, e começou aquela discussão. Enfim, conseguiram levar. Voltam todos os irmãos. José faz aquela cena diante de todos eles. Cadê? Só que quando mostraram Benjamim para José, ele não aguentou. Ele começou a chorar. Pensa a saudade, pensa aquela história voltando toda. José teve que se esconder para chorar um pouco. Tá aqui, tá tudo aqui na Bíblia. E o que acontece? Capítulo 43, versículo 16. Assim que José viu Benjamim, disse, leva eles para minha casa, abate uns animais,
prepara, porque hoje eles vão comer comigo. José mandou tirar eles dali, foi se recolher para chorar um pouco, preparou um grande jantar. E olha o que acontece. Capítulo 45. José não pôde mais se conter diante de todos que o rodeavam. Exclamou: fazei sair todos da minha presença. Todos saíram. Assim ninguém mais estava com ele, somente os irmãos. Ele se deu a conhecer os irmãos. Ele prorrompeu num choro tão forte que os egípcios o ouviram, também toda a casa de Faraó. Imagina o grito, o choro de José, aquela história toda chegando ali. José disse aos irmãos: eu sou José. Meu pai ainda vive? Imagina, os irmãos não conseguiram responder nada. Eles conseguiram responder nada, ficaram estarrecidos diante dele. E José, cheio de clemência, disse: aproximai-vos de mim. Tendo eles se aproximaram. Amados, agora é a grande hora, é o versículo que mudou a minha vida e vai mudar a sua vida também. José disse: eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Entretanto, não vos aflijais, nem vos atormenteis por me terdes vendido para cá, pois foi para preservar a vossa vida que Deus me enviou à vossa frente. Ah, meu amado, minha amada, José conseguiu fazer a grande leitura da história dele. Ele olhou para os irmãos e disse: obrigada. Obrigada por vocês terem me vendido. Será que hoje você olharia para pessoas que te feriram e diria: obrigada. Obrigada por ter feito isso comigo. Porque se você não tivesse feito, eu não teria chegado aqui. Eu tenho tantas pessoas na minha história que hoje que me fizeram tão mal e que hoje eu olho e digo: obrigada. Porque foram essas histórias que me ensinaram virtudes que eu jamais teria. Foi essa dor que fez com que eu fizesse a experiência mais forte. A dor de sentir que alguém desejou a minha morte, alguém me envenenou. Amado, amada, você não tem noção da explosão de conversão e cura na minha alma, que o dia que essa pessoa, porque essa pessoa vai se apresentar a mim até o dia da minha morte, eu rezo todo santo dia, essa pessoa vai vir falar comigo. E eu vou enchê-la de beijos e abraços. Esse é o maior desejo da minha alma, porque é a experiência que eu fiz de Deus e a certeza de que eu tenho um Deus que me ama loucamente e que não vai deixar que ninguém coloque o dedo em mim sem a permissão dele. A experiência de Deus na minha alma foi tão grande que eu quero abraçar essa pessoa e dizer: obrigada, porque o teu mal gerou um grande bem na minha vida. Meu filho, minha filha, pode ser que você diga: Raquel, eu não consigo fazer isso. Mas eu quero te ajudar hoje. Eu quero te ajudar a sair do lugar de dor para um lugar de transformação. Transforme a sua dor em vida. Aquilo que te feriu, meu filho, aquilo que feriu o meu Senhor, trouxe vida para mim e para você. Ele ensinou para mim e para você. Não fica presa naqueles que te feriram. Faz a leitura. Ah, eu não estaria no Água Viva se tanta coisa não tivesse acontecido. Oh, meu Deus, se eu não tivesse passado pelos sentimentos que eu passei, pelas situações dentro da minha casa, eu não teria encontrado Água Viva. Eu não seria nem missionária, eu não estaria aqui. Eu quero que você comece a olhar quantas pessoas que você encontrou na sua vida por causa daquela dor que você passou.
Eu quero que você comece a olhar para a sua história e dizer: não, essa história não é uma história de humilhação. Eu quero que você se coloque aqui como José. Não, essa história não é uma história de humilhação. Essa história é uma história de vitória. Foi essa história que me fez ser quem eu sou hoje. Foi essa dor que transformou. Meu filho, minha filha, às vezes você está dizendo: Raquel, eu ainda não consegui fazer essa transformação. Então está na hora de você começar agora. Tudo está fazendo sentido. A Sueli está escrevendo aqui: Raquel, tudo está fazendo sentido agora para mim. Como muda a vida da gente. Ao invés de ficar: quem foi que fez? Por que que fez? Mas por que eu merecia? Não, não perde tempo com isso não. O mal que te fizeram está no coração de quem fez. Cada um dá o que tem. Mas a você, homem e uma mulher abençoada, tudo que te acontece te aproxima da sala do trono. Se Deus colocou José como governador do Egito, minha filha, colocou porque ele alinhou o coração com o coração de Deus. Faz hoje essa visão da sua história. E eu quero que você consiga rezar isso. Graças, Pai, pelos pequenos e belos detalhes. Escuta isso. Graças, Pai, pelos pequenos e belos detalhes, por cada coisa que me dás, por cada coisa que me negas. Mais que isso, graças, Pai, por ti mesmo e o que és, por ti mesmo e como és, venho te louvar.